1000 condutores multados em 2017. Este é o número de motoristas infratores que foram flagrados pelos pardais eletrônicos em Maceió. Imagina o valor arrecadado com as multas. Todo esse dinheiro é dividido entre SMTT, Detran e Secretaria de Finanças e parte dele deve ser investida em melhorias no trânsito. E tá precisando, viu? As ruas da capital estão muito esburacadas e falta sinalização horizontal. Como cidadãos, devemos cobrar, acompanhar e exigir transparência nesses investimentos. Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também. Deputados federais vêm a Alagoas para discutir problemas causados pelas fortes chuvas e a destinação dos recursos públicos. Quem precisa tirar carteira de habilitação em Alagoas tem que ter muita paciência. Faltam examinadores e o prazo para fazer o teste prático pode chegar a 3 meses. Campeonato Brasileiro. CRB perde pela 4ª vez seguida, desta vez contra o Vila Nova. A derrota resultou na saída do técnico do clube. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. Uma comissão de deputados federais está em Maceió para discutir o impacto das chuvas em Alagoas e a destinação dos recursos federais. Alguns moradores que perderam tudo estão com dificuldade de conseguir se enquadrar no aluguel social. Dona Maria Petrúcia perdeu tudo nas chuvas que atingiram Maceió. Até agora, não conseguiu se encaixar no aluguel social. Estou com a minha filha, morando com a minha filha, né? Porque eu não posso fazer nada, né? A chorei foi muito, porque eu perdi minha casa. É difícil. É difícil. De acordo com o presidente do Movimento de Humanização das Grotas, cerca de 300 pessoas continuam sem um aluguel social em Maceió. Nós da Humanização pedimos a revisão desses aluguéis sociais, porque muitas pessoas que não tinham necessidade, né, foram cadastradas individualmente pela questão de não ter um controle de imediato. Então, muitas pessoas, cerca de quase 300 pessoas hoje necessitam desse aluguel social nas grotas. Natália também perdeu tudo, mas teve um pouco mais de sorte. Ela se encaixou no aluguel social. A casa que locou tem 2 quartos, banheiro, sala e cozinha. Mas o valor de R$ 250 que recebe da prefeitura é insuficiente para pagar o imóvel. Eu achei pouco o que eles estão fazendo. Para 3 meses também é pouco demais para muitas pessoas, né? E eu fico dizendo que é difícil demais para a gente reconstruir de novo a vida da gente. Uma comissão externa das chuvas foi criada pela Câmara dos Deputados para fiscalizar e acompanhar o repasse dos recursos federais destinados a 27 cidades atingidas pela chuva e enchentes dos rios e lagoas. Nós vamos trabalhar tanto no que tange a reconstrução dessas cidades, no apoio também em relação aos recursos e na fiscalização, porque nós temos o papel principal, como deputados federais, de poderem estar fiscalizando os recursos públicos que vêm da União. O Ministério da Integração anunciou que haverá repasses de recursos para ações emergenciais na ordem de R$ 32 milhões para 2 estados, sendo que 13 milhões devem vir para Alagoas. Em coletiva recente, o governo do estado disse que não iria utilizar os recursos, até que o número oficial de vítimas fosse anunciado. Na semana passada, a Defesa Civil do estado divulgou que 1.300 pessoas estão desalojadas. 1.000 continuam desabrigadas. Esses dados são atualizados todas as semanas. Agora, próxima semana, apresentaremos os novos dados, nova atualização, para que o recurso que foi disponibilizado, que caso seja necessário ser utilizado, será exclusivamente para pessoas que hoje realmente estão precisando. O deputado federal pernambucano Danilo Cabral, que integra a comissão, disse que ficou surpreso com a denúncia do Ministério Público de Alagoas, que detectou fraude no número de vítimas no estado. Em Pernambuco, ele desconhece que essa fraude tenha sido aplicada. Incidente em Pernambuco, nós tivemos um levantamento de um cadastro. Pernambuco já vivenciou uma situação semelhante a essa em 2010, onde foi desenvolvido um modelo de gestão muito eficiente que nós estamos replicando agora em 2017, inclusive com a consistência das informações. Eu acho que é muito importante, né, que os dados que sejam levantados, eles efetivamente correspondam à realidade.
A Secretaria Municipal de Assistência Social informa que quase 1.300 benefícios de auxílio moradia já foram concedidos às vítimas da chuva em Maceió. Outros 671 estão sendo analisados pela equipe do Centro de Atendimento Socioassistencial, uma vez que foram constatadas inconsistências nas informações apresentadas. Morreu mais uma pessoa com suspeita de leptospirose. Foi uma mulher de 35 anos, moradora de Maceió. Ela estava internada no Hospital Elvio Alto. O falecimento foi confirmado na tarde de ontem. Este é o 4º caso de morte suspeita registrado no estado somente em 2017, possivelmente por conta das fortes chuvas. Este ano, 21 pessoas deram entrada no Elvio Alto com suspeita da doença. 5 ainda estão internadas, 2 em estado grave. 100.000 motoristas multados. Esse é o balanço dos pardais eletrônicos aqui em Maceió desde que voltaram a funcionar em fevereiro deste ano. São 10 equipamentos instalados em pontos estratégicos, de olho em quem ultrapassa a velocidade e o sinal vermelho. Rafael já foi multado pelos pardais eletrônicos pelo menos 3 vezes dentro e fora da cidade. Ele estava desatento e não percebeu o radar. Velocidade excessiva, mas foi um pouquinho acima por conta de trabalho, sempre na correria e tudo, mas aí eu não estava atento e acabei sendo pego por um pardalzinho. A infração foi considerada média, R$ 130,00 e menos 4 pontos na carteira de habilitação. Apesar do susto e da multa, ele reconhece a importância da fiscalização eletrônica. Hoje em dia o trânsito está um caos aqui na cidade, então o motorista não respeita a faixa de pedestre, né, as lombadas, os buracos nas vias, então acho importantíssimo ter os pardais para ter esse controle da velocidade e não causar nenhum acidente com os pedestres, principalmente aqui na orla. De acordo com a SMTT, do dia 20 de fevereiro, quando os pardais foram reativados até agora, mais de 100.000 pessoas foram multadas e a maioria por excesso de velocidade. A questão da quantidade de infração realmente é o condutor, né? É o condutor infrator, aquele que não quer ser educado. Atualmente, são 10 pardais distribuídos em pontos estratégicos da cidade. As placas mostram a velocidade permitida, 60 km por hora. Aqui na Ponta Verde, os motoristas reclamam, mas admitem que a iniciativa evita acidentes. Isso reduz bastante, não é isso? Segundo o agente de trânsito, a maioria dos flagrantes ocorre neste trecho da Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro dos Martins. Ele explica que das 11 horas da noite até as 5 da manhã, os motoristas podem avançar os sinais com cuidado, por medida de segurança. Neste caso, não serão multados. Entre 23 horas da noite e 5 horas da manhã, ele está absolvido. Ele pode passar, mas com cuidado, né? Levando em consideração no cruzamento, pode vir outro veículo, mas a questão da velocidade, de transitar acima da velocidade, ela continua sendo validada. Pois é, de acordo com a SMTT, a fortuna arrecadada pelos pardais é distribuída entre o órgão, o Detran e a Secretaria de Finanças. Parte dos recursos deve ser usada na melhoria do trânsito na cidade. E olha que inusitado, ontem à noite uma cena chamou a atenção no Jacintinho. Um motorista distraído arrancou e saiu arrastando uma bomba de combustíveis de um posto. O carro havia sido abastecido, o motorista tinha efetuado o pagamento, mas faltava o frentista retirar a mangueira. Algumas pessoas tentaram avisar, mas o condutor arrastou a bomba por cerca de 50 metros. Ainda bem que ninguém ficou ferido e também não houve vazamento de combustíveis. O Ministério Público desencadeou hoje uma operação para investigar um esquema de desvio de recursos na área de saúde em prefeituras do interior. Laís Pita tem as informações para a gente. Boa tarde, Laís. Olá, Sabrina, muito boa tarde. É destaque nos 7 segundos desta quarta-feira que um caminhoneiro desvia carga de rede de atacados aqui em Arapiraca. O mais interessante disso tudo é que ele chegou na central de polícia ontem para prestar uma queixa, dizendo que tinha sido alvo de criminosos, mas na verdade ele é conivente com a situação. 4 pessoas já foram presas envolvidas nesse esquema e o caminhoneiro está foragido. Ao apurar as ocorrências, os policiais averiguaram que era uma fraude e que, na verdade, a carga havia sido desviada com a conivência do motorista.
que fugiu logo depois. A carga era de produtos como fraldas, mucilon, café, biscoitos, entre outros. Estão presos 3 irmãos e o cunhado deles, que foram indiciados por receptação e associação criminosa. Um guarda municipal da cidade de Teotônio Vilela foi preso pela polícia com uma arma de fogo e munições na cidade de São Miguel dos Campos. Apesar do guarda, identificado como José Adeildo dos Santos, de 35 anos, ser servidor da segurança pública, ele não possui autorização para portar a arma de fogo e as munições que foram apreendidas. Ele foi detido no último sábado e conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Polícia, onde foi ouvido e autuado em flagrante. A população de Arapiraca está de luto. Isso porque morreu logo no início desta quarta-feira um dos ícones da música local, o Severino do Papel. Ele estava com 87 anos e morreu de causa natural. Ele era muito conhecido, tocava em muitas lojas do comércio local e a sua agenda era bastante disputada nessa época do São João. A esposa dele, a dona Rita, disse que este ano não seria diferente, que a agenda dele já estava toda completa. Infelizmente, Severino se foi e deixou dona Rita e também 7 filhos. A música Me Leve foi uma das obras do cantor que o tornou conhecido em toda Alagoas. O enterro do músico vai acontecer aqui em Arapiraca, nesta quinta-feira, às 10 horas, no cemitério Pio XII. Mais detalhes, basta acessar o site 7segundos.com.br. Essa foi a minha participação de hoje, Sabrina, e até amanhã. Até amanhã, Laís, muito obrigada. E veja daqui a pouco os melhores momentos do jogo do CRB contra o Vila Nova. O resultado não foi nada bom para o Galo. Eu volto já.